Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bom estarmos mais uma vez aí falando da palavra de Deus. Muito bom estar tendo, né, a oportunidade de mantermos ativa a nossa EBD. E antes de mais nada, eu queria reiterar, né, a saudade que tenho de vocês, né, reiterar algo que eu já falei antes, né, a saudade que eu tenho de vocês, de estarmos reunidos, mas diante dessa possibilidade que nós temos, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, sermos gratos a Ele por ter essa condição. Nosso Senhor, né, que está conosco, né, a Igreja do Senhor, ela permanece ativa diante de tudo que já sofreu, né, desde quando iniciou-se. A Igreja do Senhor sofreu tantas coisas, tantas perseguições, mas ela permaneceu ativa. E não será uma pandemia, nem qualquer outro tipo de problema que vai fazer com que a Igreja do Senhor pare, com que a obra do Senhor não prossiga. Então, o nosso Senhor está conosco, então nós permanecemos avançando, a Igreja permanece avançando e glorificamos a Deus por isso. Queridos, o nosso tema de hoje, o cálice vazio. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de ouvir os nossos irmãos falando a respeito do julgamento que nós teremos no futuro, falando de como seria esse julgamento, né, um Deus justo, uma justiça certa e inflexível. E se não fosse, irmãos, se não fosse Jesus, certamente a nossa sentença seria certa, né? A condenação eterna. Mas aí Jesus entra, né, nessa situação, Jesus entra no negócio e aí ele vai e muda a nossa condição. Jesus vai e preenche os requisitos, né, estabelecidos, ele preenche os requisitos, né, que seriam necessários para termos a salvação. Né? Ele nos justifica, nos torna justos diante de Deus. E aquilo que era impossível por nós mesmos se torna possível diante do que Jesus fez, né? Jesus ali, como relatado pelo profeta Isaías, né? O que iria acontecer, uma profecia. Jesus ele leva sobre si as nossas dores, né? E além disso, pelas suas feridas nós somos sarados. Então Jesus ele sofre, né, pelas nossas dores e pelo seu sofrimento, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então Jesus ele nos dá essa oportunidade, né? E como isso aconteceu, né? Falando de Jesus, né? Nós temos algumas referências aqui na nossa lição de hoje, né? Vai falar dos momentos que antecederam a crucificação, Jesus orando no Getsemane, quando ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Está lá em Mateus 26:39 e também João 18:11 também tem uma outra menção que diz assim, guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu estou vendo a referência aqui no boletim, tá, irmão? Isso aí se tratando da oração, né, que Jesus fez no Getsemane, né? E ele fala isso com Deus, né? Se possível for, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade. E depois, um pouco depois, quando os soldados já prenderam Jesus, aí Pedro avança, né, vai para cima de um soldado com sua espada e fere, né, a orelha de um soldado, e Jesus repreende ele fazendo essa pergunta para ele: acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Está lá em João 18:11. Observamos aí que essa palavra, né, cálice, bem presente na mente de Jesus. Então, considerando que o nosso tema de hoje, o cálice vazio, o autor ele deixa uma pergunta para nós: o que havia nesse cálice? Né? O que havia nesse cálice? E para responder essa pergunta com mais clareza, eu tenho algumas referências na Bíblia, na palavra de Deus, aqui no Salmo 75:8, diz assim, ó:
Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho esfumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. Jeremias 25:15. Peguem de minha mão este cálice com vinho da minha ira, e faça com que bebam de todas as nações e a quem eu o envio. E também tem outra passagem em Apocalipse que diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa e na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado em mistura no cálice da sua ira. Então fica claro, né, do que se trata, o que tinha nesse cálice, né? A ira, né? A ira de Deus, né? Ele está se referindo ao juízo de Deus expresso no derramar de sua ira sobre as nações e pessoas pecadoras, né? E o tópico ao qual eu vou falar é justamente esse: a ira de Deus. A ira de Deus é algo que nós falamos pouco, né? O autor ele traz algumas questões que nos levam a fugir desse tema. Primeiro ele fala da possibilidade de nós compararmos a ira humana, né, com a ira de Deus, né, e comparar a ira de Deus com a ira humana, né, fazer essa comparação e não aceitar ou entender que Deus se ira. Claro que a ira de Deus é uma ira diferente, é uma ira santa, né? E mais à frente nós vamos ver, e muito cuidado, porque senão eu posso antecipar algumas coisas que o Emmanuel vai trazer, né? Então muito cuidado para não antecipar. Vamos lá. E além disso, né? Além disso ele fala outra questão também, outra razão, que pode ser o fato de nós não considerarmos a nossa pecaminosidade, né? Ou seja, não nos acharmos merecedores, não nos acharmos tão ruins assim, né? Tão pecadores assim. E uma outra questão seria não querer considerar que pessoas que a gente gosta, né? Pessoas que a gente gosta sofrerá isso, né? Certamente você já ouviu alguém falar, né? Alguém fala assim: rapaz, aquela pessoa ela é tão gente boa, ela é tão boa que só falta uma coisa para ela. Sabe o que é? Se converter. Só falta isso. Então, irmão, falta tudo para ela. Falta tudo para ela. Na verdade, não falta só isso, falta tudo, porque se entendemos que o ponto de partida é esse, a conversão, e ela não teve isso, então falta tudo para ela. Nós ouvimos isso, né? E essa pessoa que nós consideramos tão gente boa, ela sofrerá a ira de Deus, né? No futuro, como nós vimos aí vimos um pouco e vamos ver ainda em outras referências da Bíblia. Então, meus irmãos, essas são as questões que nós evitamos falar, né, da ira de Deus. E outra questão também, talvez seria o medo, né? O medo de como as pessoas vão reagir, né? Se você fala para a pessoa, qual é o destino dela, realmente ela não vai ter uma reação boa, né? Ela não vai gostar de ouvir e você não vai te responder bem. Então tem que ter coragem também para falar, tá? Tem que ter coragem para falar a respeito disso. Claro que isso é momentos oportunos, né? Isso você não vai usar, não vem nem o caso falar isso agora, mas não vai usar para impor nada, né? A pessoa colocar medo ou sei lá. Isso é algo oportuno, e se nós falamos do amor de Deus, certamente também temos que falar da sua ira, falar da consequência daqueles que não está em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra. Temos algumas outras referências aqui, eu acho muito legal que nós lermos. Tem uma referência em João 3,36 que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Temos também uma outra referência aqui, na verdade não está no boletim, mas podemos ver na Bíblia. São 3 referências
Eu vou ler apenas uma delas. Mateus, para não perder muito tempo, né? Mateus 5, 22. Vamos lá. Mateus 5, 22. Mateus 5, 22 diz o seguinte: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo eterno. Viu? Nesse versículo nós vemos aí que, além de falar da ira de Deus, Jesus está falando do inferno, né? Que é o destino das pessoas que irá no futuro ter a manifestação da ira de Deus. Né? E além de Mateus, né, que nós acabamos de ler, eu gostaria também de ler mais uma das passagens, né, onde Paulo fala disso, né? Não podemos deixar de ver. Vamos ver só Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. E estamos falando de condenação eterna, não podemos deixar de falar do Apocalipse. Apocalipse 16, são várias referências, né? Mas vamos sem perder tempo, né? Temos que saber remi-lo, temos que saber usá-lo, senão a gente atrapalha. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 16 e 17 diz assim, ó: eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e esconda-nos a face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar a ira, né, de Deus no grande dia, que será o dia onde todos serão julgados? Meus irmãos, mas aí diante disso que nós acabamos de ver, a ira de Deus, às vezes é algo que nós não só fugimos do assunto, como o autor ele falou, ali abordou três razões que nos levam a fugir, mas às vezes há um questionamento a respeito disso. E eu queria terminar, né, com uma afirmação aqui do autor, que diz assim: podemos dizer que a ira de Deus é a sua justiça em ação, retribuindo a todos nós de acordo com o que merecemos que é sempre a condenação, por causa do nosso pecado. Contudo, por que Deus está tão irado por causa do nosso pecado? E por que o nosso pecado, independentemente de quão pequeno ou insignificante possa nos parecer, é essencialmente um ataque à majestade infinita e à autoridade soberana de Deus? Meus irmãos, independente do pecado, independente da proporção que julgamos pequeno ou grande, todo pecado ele será visto da mesma maneira por Deus. Né? Irmãos, eu queria encerrar fazendo um breve comentário. Se nós como talvez os pais aí vão se identificar comigo com relação a isso. Nós criamos os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles, né? Eu aqui com minha filha mais velha, né? A Ana Luísa. Quando eu falo algo com a Ana Luísa que ela desobedece, né? Muitas vezes eu me iro com ela, né? Claro que não é uma ira, não estou comparando a minha ira com a ira de Deus. Uma ira humana com a ira santa, não tem comparação. Mas o que eu quero abordar, eu me iro com ela. E em alguns momentos, quando repetidas vezes eu falo para a Ana Luísa: não faça isso, não faça aquilo,
E a Ana Luísa repete e faz. E em alguns momentos o que acontece? Ela sofre a consequência. Porque eu sabia que ia acontecer, alertei, 1, 2, 3, 4, muitas vezes, e ela fez e sofreu a consequência. Aí a minha afirmação diante dela isso é fruto da sua desobediência, Ana Luísa. Entendeu? Isso é fruto da sua desobediência. Mas o que acontece, irmãos? Quando eu faço essa afirmação, irmãos, é automático. Isso não aconteceu 1, nem 2, nem 3 vezes. Automaticamente isso me remete a me colocar como filho, né, diante de Deus e numa situação semelhante. Ana Luísa errou, né, por não ouvir as minhas orientações. E muitas das vezes também eu erro, eu peco porque eu ignoro as recomendações do meu Senhor. Aí eu falo para Ana Luísa, você sofrerá as suas consequências. Irmãos, aí quando olho, aí como poderia ser minha atitude como pai, como filho diante de Deus? Eu sei que todo pecado ele trará consequência, né? Ele traz consequência para nós. E se não fosse Jesus, irmãos, que como eu já falei isso, encerro falando mais uma vez, se não fosse Jesus por nós, certamente as consequências para nós seriam as piores, né? Seria a condenação eterna. Mas glorificamos ao nosso Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo fato de ter enviado o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele quer que nós permanecemos lutando contra o pecado, né? Nos tornamos justos diante de Deus, justos imperfeitos, mas nos tornamos justos diante de Deus por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor. Então que prossigamos com esse pensamento de sempre estar buscando agradar ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Até a próxima. Bom dia, irmãos e irmãs. A gente acabou de ver com o Luiz o que é a ira de Deus, como ela funciona. E isso me veio à cabeça um questionamento sobre o que tinha dentro do cálice que Cristo bebeu em sua crucificação. E se você respondeu ou pensou que é a ira de Deus, você está certo, você está no caminho correto. O cálice era nada mais que a representação do juízo de Deus sobre a humanidade. E o que tinha dentro dele? A ira de Deus, o seu furor. E isso me faz pensar que Cristo, sem pecado algum, tomou sobre si aquele cálice, a ira de Deus, por nós. Ele tomou a culpa dos nossos pecados por amor, por querer o nosso bem, para nos dar uma segunda oportunidade. E a Bíblia nos mostra que Cristo entendia o peso que tinha a ira de Deus. Então não foi um ato que ele não pensou. Tanto que Cristo, no Getsêmani, quando ele foi orar ao Senhor, ele por 3 vezes ele disse ao Pai: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Cristo entendia o peso que tinha a ira de Deus, fez ele tremer. Então, vocês conseguem visualizar que não foi a cruz, não foi a humilhação que fez Cristo tremer, mas sim entender que iria ter que tomar a ira de Deus. Se a ira de Deus fez o nosso Salvador tremer, que era sem pecado algum, imagine o que aconteceria conosco, sendo pecadores. Então a Bíblia ela é bem clara que Cristo ele foi o nosso representante. Cristo ele foi um substituto, foi um bode expiatório para que pudéssemos ter uma segunda oportunidade, para que se tornássemos justiça de Deus. E a Escritura ela diz que quando Jesus estava lá naquela cruz, houve trevas por 3 horas seguidas, do meio-dia às 15 horas. Durante aquele período de 3 horas, Cristo estava bebendo da ira de Deus. E no final desse momento, dessas 3 horas, daquela angústia, daquela tristeza, Cristo clamou: meu Deus,
por que me abandonaste? Não era só um sofrimento físico, não foi só aquela humilhação. Cristo, ele além de ter sofrido ter tido aquele sofrimento físico, ele também sofria porque ele sabia que Deus Pai havia abandonado. E ele o abandonou completamente por culpa dos nossos pecados que ele ali estava recebendo. Em 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo foi feito pecado por nós. Aquele ato judicial foi simplesmente Deus dizendo, cobrando a Cristo a culpa pelo nosso pecado. E isso é muito louco, porque a gente para e pensa, Cristo recebeu a culpa por todos os nossos pecados. Não foi só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Ele foi feito pecado por nós, por causa da união representativa que existia entre ele e seu povo, por meio da qual assumiu a culpa e, consequentemente, punição por nossos pecados. E a gente encontra esse relato em Isaías 53:6, que diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nos desviamos, cada um seguiu o seu próprio caminho, mas mesmo assim, Cristo fez cair sobre ele toda a iniquidade do mundo. Ele, por vontade própria, por querer o nosso bem, por amor, ele suportou tudo isso na cruz. E isso nos faz pensar nos volta o pensamento que Cristo não tinha pecado algum. Então, isso nos deixa mais anestesiados ainda, porque ele não tinha pecado algum, ele não tinha por que passar por aquela situação, mas ele foi o nosso representante. Foi um objeto de amor, de deleite eterno para o Pai. É muito louco a gente pensar nisso. Cristo, ele não merecia a morte de cruz. Ele não tinha por que tomar desse cálice da ira de Deus. Ele sabia o peso que tinha essa atitude. Mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que foi esse ato de Cristo, uma palavra que resolve muito isso é propiciação. Isso a gente vai entender um pouco mais agora com o pastor Marcelo. Mas entendam e pensem, reflitam sobre o peso que tinha a ira de Deus, o quanto que aquilo deve ter doído a Cristo, a ponto dele ser abandonado pelo Pai por culpa dos nossos pecados, que ele estava sendo transferidos para Cristo naquele momento. E hoje nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Cristo, nos voltarmos para Deus, temos a oportunidade de voltarmos para Deus para demonstrar nossa gratidão, demonstrarmos toda a glória, toda a honra, a gente entender que é dele. Então, que a gente possa pensar nisso, que a morte de cruz foi pesada, mas foi um ato de amor, um ato de bondade e um ato de salvação. Fique agora com o pastor Marcelo. Bom dia, meus irmãos. Passando por aqui para dar uma contribuição na nossa IBD, que na sua maioria vai ser conduzida por nossos irmãos Marcelo, Amós e Emanuel. O tema que eu vou apresentar por alguns minutos é a propiciação. Alguns anos atrás, nós estudamos um livro excelente e que eu recomendo a leitura para aqueles que não estudaram,
chamado A Cruz de Cristo, escrito por John Stott. Esse livro ele merece ser estudado e lido uma segunda vez, vale muito a pena, porque ele fala sobre o significado da cruz, todo o seu efeito, as consequências e sobretudo também ele envolve não somente a pessoa de Cristo, mas ele trata também dos ofensores, ele trata sobre a pessoa de Deus como ofendido por nosso pecado. Então é um livro que vale muito a pena. Talvez um dia a gente volte a estudar esse livro. Mas quando nós pensamos em propiciação e dentro desse tema o cálice da ira, sem dúvida alguma, quando nós pensamos na ira, e muitas vezes nós somos questionados a pensar, poxa, se Deus é amor, como que Deus pode irar-se? Sim, a ira ela faz parte do caráter de Deus, sobretudo é uma ira santa, que tem a ver com o pecado, uma ira contra o pecado. Então, quando o homem desobedece a Deus, ele rompe a aliança com o Senhor. A justiça de Deus exige que a sua santidade ela seja, ao melhor, a santidade de Deus exige com a sua justiça que a sua ira seja aplacada. Então há a necessidade de que o infrator ele seja penalizado por causa disso. Deus havia anunciado a Adão e sua esposa que eles, ao comerem do fruto, eles certamente morreriam. A expressão ali, quando Moisés escreve, no dia que vocês comerem, vocês morrerão, no seu original ela diz, morrendo, morrerás. Então, a ideia ali de uma dupla morte física, com a limitação de dias de vida do homem, e também uma morte espiritual, o afastamento do homem de Deus. Um exemplo disso, quando nós lemos o livro de Romanos, e particularmente no seu início, Paulo fala que a ira de Deus ela é derramada dos céus sobre toda a impiedade. Então, quando nós falamos sobre a ira de Deus derramada sobre toda a humanidade, é exatamente isso. A transgressão, a iniquidade, o pecado, a desobediência do homem, ela ofendeu ao Senhor, e a sua justiça então exige que a sua ira seja direcionada a alguém. Nós temos a figura do Antigo Testamento, onde de tempo em tempo o sacerdote vinha entregar uma oferta sacrificial através de um animal, e esse animal era um substituto daqueles que infringiram a lei, para que aplacasse a ira de Deus. E com o advindo do Messias, nós vimos que Cristo se torna então o Cordeiro de Deus, né? Mas então, quando nós pensamos em Romanos 1 particularmente, nós temos ali uma boa coisa a definir. Qual a diferença entre expiação e propiciação? A ideia de expiação ela está muito relacionada exatamente à ira de Deus, a qual Paulo se refere no capítulo 1. Ou seja, a ira de Deus ela tem um destino: alcançar aqueles que o ofenderam. E é por isso que Jesus veio, ele assume forma humana, ele obedece à lei, algo que nós não poderíamos fazer. Ele não somente obedece em tudo que nós não poderíamos, e nós estudamos isso, mas ele também recebe a punição da lei, né? E ao morrer na cruz, ele efetua ali então o sacrifício de expiação, que tinha como ideia cancelar o pecado. O objeto da expiação é o pecado. Enquanto que a propiciação, e aí eu queria ler um texto referente a isso, Romanos 3, verso 25, Paulo fala assim:
a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Se o sacrifício de expiação ele tem como objeto o pecado, cancelar o pecado, a palavra propiciação traz a ideia de tornar-se propício, ou seja, favorável. E aí levanta-se uma questão: Deus é a pessoa ofendida e Jesus ele é o sacrifício propiciatório, segundo Paulo fala em Romanos 3:25, né? Deus oferece ao seu próprio Filho como sacrifício propiciatório, e, ou seja, tornar-se propício, tornar-se favorável. Aparentemente parece uma contradição. Como que Deus, em Cristo, poderia tornar-se propício a Ele mesmo? Cristo, Jesus Cristo, se tornando favorável a Ele mesmo. E aí é que entra o que Paulo disse no verso 26. Deus, na cruz, ele manifesta não somente amor, mas ele manifesta a sua justiça. Ele também derrama a sua ira. Nós lembramos disso quando pensamos em Jesus orando no Getsemane, experimentando um pouco dessa ira de Deus que seria totalmente derramada sobre ele na cruz. Mas ele fala, para a demonstração da sua justiça, verso 26 do capítulo 3 de Romanos, no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ao mesmo tempo, ele é justo, no sentido de que ele é o Deus ofendido, ele foi tentado, não pecou jamais, mas ele também é o justificador de um povo que pela fé se aproximou dele. Cristo, ele se torna favorável a Deus, aplacando a ira de Deus, e é uma coisa importante, não há propiciação se não houver expiação. Ou seja, se o pecado não for cancelado, não há como Cristo se tornar favorável diante de Deus. Então, essa figura da expiação tendo como objeto o pecado, nós temos então na propiciação o próprio Deus como objeto. Para que uma ilustração que nos ajuda muito, se você tem o hábito ou já assistiu algum filme épico, aqueles filmes nórdicos dos vikings, por exemplo, né? Ou melhor, os povos pagãos, né? Se eles fossem fazer uma viagem marítima, eles ofereciam seus sacrifícios ao Deus do mar, segundo as suas crenças, particularmente a Netuno, para que eles tivessem uma viagem tranquila, favorável, para que o Deus do mar não ficasse enfurecido, mal-humorado e não trouxesse sobre eles uma tempestade. Então, essa é a ideia. Mas o que é interessante nessa figura é de que, na ideia pagã, a pessoa que é o ofertante, o devoto, ele oferece sacrifício a um dos seus deuses, para que ele se torne favorável à sua causa. Na Bíblia, nós vemos que não é o devoto, não é o crente que faz isso, mas é o próprio Deus que se torna favorável a ele mesmo, porque ele precisava ser não somente o justo, mas também o justificador de todos nós. Então, na propiciação, Deus se torna propício a todos nós. A ira de Deus não é desprezada, pelo contrário, ela se cumpre em Cristo, e a propiciação então é quando Cristo morre na cruz do Calvário, o próprio Deus se tornando favorável a Ele mesmo, para que nós fôssemos olhados por Deus, mas agora tendo os nossos pecados aplacados e fôssemos aceitos por Deus
por causa do sacrifício de Jesus. Então nós devemos dar graças a Deus todos os dias, porque nós não temos que fazer como povos que não creem, como povos politeístas. O que são povos politeístas? Que adoram vários deuses. Nós não temos que agir como povos pagãos que não conhecem o Senhor, que oferecem sacrifício de animais, oferecem sacrifício até mesmo humanos, para que os seus deuses se tornem propícios, se tornem favoráveis a Ele, para que eles recebam alguma bênção. Não. O próprio Deus, o Senhor dos Senhores, o Criador dos Criadores, a pessoa ofendida pelo nosso pecado, Ele mesmo se tornou favorável a nós através de Jesus. Perdão, Ele tornou-se favorável a Ele mesmo através de Jesus. E por causa da nossa fé nele, nós somos reconciliados com Deus, livres da punição do pecado. Que o Senhor nos abençoe e que por causa dessa maravilhosa graça a gente possa cada vez mais se aproximar do Senhor e servi-lo com alegria no coração, louvando, bendizendo o seu nome. Que Deus nos abençoe, continue aí com essa lição maravilhosa e que a palavra do Senhor nos edifique e o Senhor seja glorificado em tudo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa lição desse domingo. E eu vou falar sobre o tópico o amor de Deus, né? Que amor tão grande é esse, né? Que o nosso Deus teve por nós, né? E enviou, foi capaz de enviar seu Filho, amado Jesus, para nos resgatar, né? Da onde estávamos, né? E como todos sabem que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? O homem sem Jesus, sem Deus, ele está morto. Então Deus usou e nos enviou o seu Filho amado Jesus para fazer isso por nós, né? E conforme bem diz o boletim aqui, né? Há mais uma verdade importante que precisamos considerar sobre a obra propiciatória de Jesus. Ela foi iniciada pelo Pai por causa do seu grande amor por nós. Então, esse amor tão grande, né, que Ele nos deu, né, o seu Filho amado Jesus para fazer isso por nós. Nós não era merecedor disso, mas Ele usou de misericórdia para conosco, né? Então fala assim, né? O apóstolo João fala assim, né? Em 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Cristo fez isso por nós, né? Conforme eu já tinha falado, nós merecíamos a morte eterna, mas Deus fez isso por nós, né? Jesus Cristo foi o nosso mediador entre Deus e o homem, né? Então, nós temos que valorizar isso em nossas vidas. Vemos também que Deus Pai enviou o seu Filho nessa grande missão de misericórdia e graça, embora tenha vindo voluntariamente, de bom grado. Jesus foi enviado pelo Pai. As Escrituras afirmam o amor do Pai como a causa motivadora da grande obra da expiação de Jesus. É o que encontramos em João 3,16. Nós sabemos esse versículo de cor, mas vamos conferir, né? João 3,16 nos fala assim, né? Porque Deus tanto amou o mundo
que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, temos que crer em Jesus Cristo, crer na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos a vida eterna juntamente com o Pai. Um dia nós vamos vê-lo face a face, vamos ver como Ele é, né? Então, Deus fez isso por nós, né? E Jesus Cristo veio para aplacar a ira de Deus, né? Através da sua morte ali na cruz, o cálice da ira de Deus se esvaziou naquele momento que Jesus Cristo derramou o seu sangue ali no madeiro por nós, né? Então, Jesus restaurou a aliança que foi quebrada lá no início entre Deus e o homem. Então Jesus Cristo veio para restaurar esta aliança, né? Hoje nós temos livre acesso ao Pai, né? Para falarmos com Ele a hora que quisermos e às vezes a gente não faz isso, né? Deixamos nos levar pelas coisas cotidianas, mas precisamos, irmãos, tirar um tempo para nós meditar na sua palavra de dia e de noite, conforme fala em Salmos 1, né? Então nós devemos dar o valor devido à morte de Jesus Cristo, né? E Romanos 5:8, vamos para ver também o que fala a respeito disso, né? Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor quando ainda éramos pecadores. Pois então, aqui está bem claro. Ele morreu para nos dar vida. Vida é essa, conforme nós sabemos que nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós estamos mortos espiritualmente. Andamos, fazemos os nossos afazeres, mas aquela pessoa que não conhece o Senhor, ela está morta espiritualmente. Então é preciso que ela reconheça Jesus como seu único e eterno e suficiente Salvador, para que ela possa nascer de novo, conforme foi Jesus batendo naquele bate-papo com Nicodemos, né? Que seria necessário ele nascer de novo. Então, a morte de Cristo trouxe a vida para aquele que nele crer, né? Então, ele me deu vida, te deu vida, meu querido irmão, quando você se arrependeu dos seus pecados. Observe como a ira e o amor de Deus são justapostos pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, de 3 a 5. Fala assim, né, já está no nosso boletim, né? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pois então, essa vida juntamente com Cristo foi quando Cristo morreu. Aí nós tivemos a vida, né? Então, através da morte de Cristo, nós tivemos vida juntamente com Ele.
E é que fala, né? Aqui reside a glória da cruz. Justiça e misericórdia são reconciliadas. A ira e o amor têm plena expressão. E tudo isso para que possamos experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. Então, meus irmãos, a ira de Deus só foi esvaziada quando Cristo fez esse sacrifício por nós. Então, conforme já disse, o cálice se esvaziou ali na cruz. E é isso que devemos ter em nossa mente, em nosso coração, que se não fosse o sacrifício de Cristo, o que seria de nós hoje? Ou será que nós estaríamos hoje com vida? Mas Deus fez isso por nós, né? Mesmo sem nós sermos merecedor, entendeu? Mas Ele fez isso por nós, dando o seu Filho amado Jesus. Lembrando que a lição fala que Jesus Cristo também fez isso voluntariamente por nós, né? Aí temos aqui a nossa conclusão, que diz o seguinte, assim, né? Que grande humildade e gratidão isso deveria produzir em nós. A primeira, humildade, porque somos a causa do sofrimento imaginável do nosso Salvador. Gratidão, porque Ele tão voluntariamente e amorosamente experimentou a ira de Deus, para que nós mesmos não a sofrêssemos. Então, meus irmãos, é uma dívida que jamais nós vamos pagar ao nosso Deus. Essa dívida é um preço inagualável, né? Pelo que o Senhor fez por nós. O mínimo que temos que fazer para com o nosso Deus honrá-lo de todo o nosso coração. Então, porque ao Senhor, ao nosso Deus, pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. E que seja eu e você que possamos ser luz e sal da terra para este mundo tão corrompido, né, em que vivemos, né? Que nós possamos anunciar as boas novas do Senhor e dizer que só Jesus Cristo salva e não há outro caminho a não ser para chegar no céu, a não ser a passar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê o mais breve possível, dentro do tempo do Senhor, que nós possamos estar reunidos em nosso templo, porque eu pelo menos estou sentindo muita falta dos nossos queridos amados irmãos ali em nossa igreja. Então que o Senhor nos ajude e que nos abençoe neste dia. Graça e paz aos irmãos. Amém.